Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Gestão em Foco, para a gente falar aqui sobre formas de como a gente obter melhor competitividade no mercado. No programa passado falamos sobre vantagem competitiva e as formas de como a gente obter melhor competitividade. Eu vou trazer hoje para a nossa discussão um outro tema que está relacionado também à competitividade, mas aí de um setor e você está dentro de algum setor, né? Não tem como a gente fugir disso. Michael Porter pensou em 5 estratégias, 5 fatores que são determinantes para você avaliar a atração ou lucratividade de um segmento ou de um setor. Então vamos ao primeiro deles que a gente vai discutir neste programa de hoje, que é a rivalidade entre os concorrentes. Bom, em mercados onde há alta rivalidade entre os concorrentes, vocês já podem presumir que a dificuldade de se obter competitividade ela é bem maior por causa dos grandes players, e também dos outros players que estão ali mais para embolar a questão do mercado, por não ter uma gestão muito eficiente e aí buscar artifícios que isso configura problemas para todos que competem dentro desse setor. Então a rivalidade entre os concorrentes, ela pode ser uma questão boa, já foi visto como uma questão boa, Adam Smith, ele falava que a concorrência ela é benéfica para a sociedade, por quê? Porque é através da concorrência que vai se estabelecer melhores produtos, qualidade, enfim, inovação, vários fatores que estão relacionados à melhoria de produtos. E isso sim é uma verdade, a gente tem que considerar isso como uma verdade, não absoluta, mas pelo menos parcial. Por quê? Porque se a gente está no mercado onde a gente não tem concorrentes, então eu vou no passo em que eu quero dar, em termos de investimentos, de melhorias de produtos, enfim. E aí, quando a gente tem muitas empresas concorrendo, as empresas concorrem sim para obter melhor produto, diferenciação, aquilo que a gente já falou no programa passado. Mas a gente também tem que considerar que a rivalidade entre os concorrentes, elas podem trazer prejuízos para muitos atores em função de não saberem estabelecer o preço do produto de maneira assertiva. Então, você pode estar aí, é um primeiro insight que a gente está dando nesse programa de hoje. Você precisa avaliar se a precificação do teu produto ela está adequada, ou se a margem de lucro está indo embora, ou quem sabe se você está vendendo abaixo do preço de produção, o preço de custo dele, tá? É importante destacar esse fator porque muitas empresas elas passam a determinar o preço de um produto apenas pela questão de mercado, Então, se o meu concorrente está vendendo a R$100, eu vou vender a 90, porque isso vai atrair os consumidores e isso vai fazer com que eu obtenha melhor fôlego de fluxo de caixa, Tem outra verdade que diz que o caixa é quem manda, então muitas empresas elas acabam caindo nessa armadilha. Mas, considerando esses fatores, o que é preciso a gente fazer para analisar os fatores que estão relacionados à rivalidade entre concorrentes? Primeiro, você precisa saber se o mercado onde você está, se é muito fácil a abertura de novas empresas ou chegada de novos concorrentes dentro desse mercado, tá? Se esse mercado ele não tem uma barreira muito forte, não tem uma barreira forte, digamos, isso vai fazer com que seja fácil outras pessoas empreenderem nesse segmento. E quanto mais pessoas estiverem competindo dentro do seu segmento, isso vai trazer mais dificuldade. Pense bem, você está dentro de um quarto. Quanto mais pessoas entrarem para brigar por espaço dentro desse quarto, mais a rivalidade vai se intensificar, tá? E menos a possibilidade de você obter ganhos, no longo prazo. Então, é um fator que você deve avaliar já de cara. É fácil que os concorrentes entrem? Não é fácil. Para que o mercado ele seja mais atrativo, é preciso que tenha, essa questão dessa barreira, tá? A gente já está até fazendo uma relação com uma outra força determinada por fora, que é a barreira de entrada, mas não tem como fugir, tá? Porque esse fator ele vai determinar sim a lucratividade do segmento e você tem como ver as estratégias para que você seja a barreira de entrada de novos concorrentes. Então, elimine a questão de riscos de rivalidade entre concorrentes, porque quanto mais players disputando o mercado, maior
vai ser a intensidade de competição e maior risco de você estar brigando por preços para fazer com que o teu produto seja vendido, digamos, tá? E aí, mais uma vez, a gente vem aqui sobre as questões dos aspectos da necessidade de se incorporar inovações dentro do teu produto. Se você não tem um produto que agrega valor diferente no mercado, você vai ser visto como os demais. E é preciso que você considere, dentro da tua política, né, de desenvolvimento de produtos ou de desenvolvimento, inclusive, de novos fornecedores, né, para quem trabalha com comércio. Uma outra questão que você tem que avaliar para essa questão da rivalidade com concorrentes é se esse mercado está em expansão, se esse mercado está estagnado ou se esse mercado está em declínio, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu dei o exemplo agora há pouco de uma sala onde pessoas, né, vários players podem entrar para competir. Mas se houver possibilidade de crescimento de mercado, então sim, a gente está dentro de um mercado atrativo, mas se estiver estagnado, você já percebe que a rivalidade tende a aumentar, e se ele estiver em declínio muito fortemente, você está no mercado em que você tem vários riscos de obter fracasso. Tá? Então, gente, se gostou, ativa as notificações, dá o like, nos segue e segue também os demais programas, né, do Evo TV, porque isso vai te dar insights valiosos para você melhorar a gestão da tua empresa e a competitividade dela, tá bom? Até o próximo programa, até mais!